Bom dia, crianças. Tudo bem? Vamos à nossa aula? Suzano, 19 de novembro de 2021. Hoje é sexta-feira. Nome de vocês, professora, agenda do dia, língua portuguesa, atividade do livro APS. Páginas 143, 144, 145, 146, 147 e 149. Antes de iniciar o nosso trabalho com o livro, a professora vai falar um pouquinho com vocês sobre o dia de hoje, dia 19 de novembro. Nós comemoramos o dia da nossa bandeira. É o nosso símbolo maior. E ela vem cheia de significados. Então, nós temos aí o nosso retângulo na cor verde, que simboliza as nossas matas, as nossas florestas. Nós temos o nosso losango na cor amarela, que simboliza as riquezas que nós temos no nosso país. Nós temos o nosso círculo na cor azul, representando o nosso céu, o nosso mar. Temos as estrelas que representam cada estado do nosso país. Nós temos a cor branca, que representa a paz. E nós temos a frase que vem sempre escrita em cor verde, ordem e progresso. A bandeira é o nosso símbolo maior, ela representa o nosso país em diferentes ocasiões. Se vocês desejarem, desenhem a bandeira. Agora sim, nós vamos iniciar os nossos trabalhos na página 143. Leitura do texto Tecendo Saberes. Outros sapos. Existem cerca de 4.800 espécies de sapos. Os sapos comem muitos insetos de várias espécies, como moscas adultas e larvas, baratas, pernilongos, formigas, pulgões, besouros, lagartas e vagalumes. Além de insetos, comem outros animais invertebrados, como aranhas, lesmas e minhocas. Assim, eles controlam a população de insetos e de outros invertebrados, que causam prejuízos para a agricultura e transmitem doenças. Olha quantas informações importantes nós temos aí sobre o sapo. Vamos para a nossa página agora, 144. Hora de organizar o que estudamos. Complete o esquema com as palavras do quadro. Então, nós temos aí no nosso retângulo imaginação, narrador, informal, oralmente e suspense. Conto popular. Narrativa de acontecimentos imaginados, transmitidas, aí tem um espaço para vocês completarem, de geração em geração. Então, essas narrativas, elas serão transmitidas pelo povo através da oralidade de geração em geração. Esse conto, ele tem uma intenção. A intenção é entreter e estimular a imaginação. A linguagem, ela vem com marcas da língua falada e ela é uma linguagem informal, por ser transmitida oralmente. O leitor é quem gosta de ler ou de ouvir histórias. Os elementos são os personagens, o tempo, o espaço e o narrador. E os momentos que nós temos no conto é o começo, a complicação, o suspense e o final. Preencham o esquema e aí nós vamos para a página 145. É a produção de texto. Então, vocês vão colocar na ordem que aconteceu as histórias. A professora vai fazer a leitura, está escrito aí planejamento, e vocês vão colocar o início da história, observe o desenho. Depois, vocês vão completar para a professora complicação da história, o suspense que aconteceu na história e o final da história. Então, a gente tem as seguintes frases. O sapo engana os meninos e se salva. O sapo chora e pede que joguem no fogo, mas não na água. O homem leva o sapo para os filhos brincarem.
Os meninos ficam em dúvida sobre como matar o sapo. Vocês deverão colocar essas frases na ordem que a história aconteceu, lembrando início, complicação, suspense e final da história. Se acharem necessário, façam a leitura mais uma vez das frases para que fique mais fácil para vocês colocarem na ordem. Na página 146, no exercício 2, vocês serão o narrador. Vocês irão contar com as suas próprias palavras o texto que nós trabalhamos. O sapo com medo d'água. Vocês podem contar para a mamãe, para o papai, para alguém da sua família. Agora nós vamos trabalhar com outras linguagens. Os sapos fazem parte de várias histórias. São espertos, podem se transformar em príncipes e são motivos para obras de muitos artistas. Vejam a ilustração em livro, O Príncipe Sapo e outras histórias. Escultura em pedra do sapo, na página 147. A pintura da Rebeca com o sapo com uma coroa em cima de uma esfera. E nós temos a xilogravura. Vocês podem responder no caderno. Qual das imagens, das 4 imagens, chamou a sua atenção? E por que essas imagens chamou sua atenção? Língua, uso e reflexão. Língua falada e língua escrita. 1. Atividade oral e escrita. Releia as expressões destacadas, ou seja, o que está em negrito, está um pouquinho mais preto aí. Vamos à leitura? É o sapo com medo d'água. Na água eu me afogo. Então, o que nós temos aí? 2 expressões. Da água, na água. Façam a leitura e observem a escrita. Observem que da eu tenho um sinalzinho vermelhinho aí em cima, que nós chamamos de apóstrofo. E na também nós temos aí um sinalzinho pequenininho vermelho. Observem. Agora respondam. A. O sinal destacado tem o nome de apóstrofo. Você sabe para que serve o apóstrofo? Você vai responder sim ou não. Essa atividade vocês podem responder no próprio livro. B. Leia em voz alta as expressões e observe a diferença. Medo de água, medo d'água. Na água eu me afogo, na água me afogo. Que diferença existe entre essas expressões na fala e na escrita? Observem bem. Na fala vai acontecer o quê? Uma junção, eles vão se juntar, o som vai se juntar. E na escrita nós vamos usar o apóstrofo, indicando essa junção, essa união. Então, como sugestão, vocês podem responder assim. Com o apóstrofo, junta-se 2 sons num só. Na escrita, a vogal dos termos desaparece. O apóstrofo ocupa este lugar. Agora nós vamos para a página 148. 2. Leia a tirinha a seguir. Quer um pedaço de rapadura? Não. Maria Mole? Não. Quindim? Não. Chico, eu disse que gostava de você. Doce? Maurício de Souza, Turma da Mônica, o estado de São Paulo. Leiam mais uma vez e vocês irão responder. A. Por que Chico Bento oferece doces a Rosinha? Diante da nossa leitura, por que vocês acham que isso acontece? Chico Bento oferece os doces por quê? Porque ele entendeu que a Rosinha havia dito que gostava de doces. B. Releia o último quadrinho. Que junção de palavras indica essa confusão de Chico Bento? Justamente doce. C. Que palavras
essa expressão substituir lá no nosso textinho, para ele entender que palavra que ela tinha que ter dito. Chico, eu disse que gostava de você. Então, para que ele compreendesse, deveria ter dito de você. Muitas vezes juntamos palavras mesmo sem apóstrofo. 3. Leia essa tirinha e observe a junção que aparece nela. Vovô, como era o Natal antigamente? Ah, era mais bonito. Também, né? O Papai Noel ainda era um garotão. Observem o último quadrinho. Também, né? O Papai Noel ainda era um garotão. Aí nesse né, se você entendeu não é, está correto. Vamos às nossas atividades. A. Para Maluquinho, o que tornava o Natal de antigamente mais bonito? Para ele, o fato do Papai Noel ser mais novo tornava o Natal mais bonito. B. A palavra usada por Maluquinho representa a junção de quais palavras? Lá em cima, no último quadrinho. Também, né? O Papai Noel ainda era um garotão. A palavra usada por Maluquinho, que representa a junção, é a palavra né, que está no lugar das palavras não é. Leiam o último quadrinho novamente para vocês compreenderem melhor. Beijos no coração de todos. Qualquer dúvida pode estar perguntando para a professora. Bom final de semana a todos.